Meus irmãos, nosso estudo vai avançando. Vejam bem, nós estamos há quase um ano nesse despretensioso estudo que parecia que ia durar 2, 3 meses no máximo. Mas quanta coisa temos que entender, quanta coisa temos que estudar, temos que meditar. Então, nada adianta a gente correr, querer ganhar logo o fim do livro para saber o que acontece no final. Aqui não tem essa de que todos os mistérios são solucionados no final. E por além, ainda a frase elementar, caro Watson. Não, meus irmãos, o Apocalipse não é um romance policial de Sherlock Holmes, se bem que esse espírito arguto, demonstrado pela personagem criada por Sir Arthur Conan Doyle, em muito ajuda nesse estudo. O Apocalipse não é desvendado nas últimas páginas. É preciso vir desvendando as profecias na medida em que a leitura avança. É preciso compreendê-lo desde o primeiro versículo do primeiro capítulo. E vocês se lembram como nós viemos vindo devagar, até contrariando algumas pessoas que desejavam ver solucionados os pormenores. Houve até quem dissesse: Paulo, eu gosto muito do estudo, mas quando você diz isso veremos no próximo programa, minha vontade era de te esganar. Aí, como foi um amigo que falou isso, nós demos uma boa gargalhada naquela ocasião. Mas vamos deixar de conversa e vamos ver a tarefa do último anjo aqui dessa cadeia profética que se encerra nos últimos versículos do capítulo 14. Vamos lá? Então, lembrem-se que já dissemos, aliás, isso está anotado aqui no Apocalipse, que ambos os anjos saem do templo de Deus. Aqui no texto, ora aparece como que sai do santuário, ora do altar, mas tudo tem o mesmo significado, ou seja, templo de Deus. E é no templo onde estão guardados os registros e onde está determinado o castigo. Se vocês voltarem a ler as cartas às 7 igrejas da Ásia, poderão notar como é que começa a fala de Jesus em todas elas. Aparece sempre a mesma palavra: conheço. Conheço isso, conheço aquilo, e assim vai. E por que conhece? Porque talvez esteja aqui a explicação. No templo de Deus é onde estão guardados os registros e onde está determinado o castigo. Não é dito aqui no Apocalipse que cada um será julgado de acordo com as suas próprias obras? Então, eis o registro de tudo. Tudo registrado, tudo arquivado, filmado, como quiserem. Só não pode dizer que não fez. Aliás, ninguém conseguirá olhar para esse juiz e dizer que não fez. O outro anjo tem poder sobre o fogo. Isto pode ter alguma relação com o fato de que o fogo é o elemento pelo qual os ímpios serão destruídos por fim, embora se diga, para continuar com a figura, que os ímpios, depois de comparados aos cachos da vinha da terra, foram lançados no grande lagar que é pisado fora da cidade. E sai sangue do lagar até os freios dos cavalos. Sabemos que os maus hão de desaparecer, tragados por fim numa chama de fogo devorador
que descerá do céu da parte de Deus, mas não sabemos que mortandade precedente deve ocorrer entre a hoste condenada. É bem provável que esta linguagem se venha a cumprir literalmente. Vem aí uma guerra total que vai ser, como diz São Pedro, um dilúvio de fogo. E esses maus, esses ímpios, esses debochadores, todos esses infelizes traidores da sua própria condição de criaturas de Deus, diz São Pedro, estão reservados para o dilúvio de fogo. Basta consultar a segunda epístola deste apóstolo, capítulo 3, versículo 7. E vocês se recordam que chamamos a atenção de todos para o fato de que o Cristo está representado aqui no capítulo 14 por este que aparece sentado sobre uma nuvem branca, e antes dele surgem 3 anjos com mensagens estonteantes para a humanidade, e depois dele outros 3 anjos, perfazendo um total de 6 anjos. Lembram-se disso? Como os primeiros 4 anjos desta série representam um movimento da parte do povo de Deus, os últimos 2 podem representar o mesmo, pois os santos hão de tomar alguma parte em distribuir e executar o castigo final dos ímpios. Convém a esse respeito ler o livro dos Salmos, 149, versículo 9, e primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Então vamos lá. Comecemos por Salmos 149, versículo 9. Executar contra eles a sentença escrita será honra para todos os seus santos. Agora, primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? E aqui, meus irmãos, termina o capítulo 14 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Há uma parte triste que é a destruição dos maus, mas há uma parte comovente que é a santificação daqueles que sofreram e amaram debaixo de todas as perseguições da besta e da imagem da besta. Assim termina essa cadeia profética. Termina como outras terminam, com o triunfo completo de Deus e do Cristo. Permita a Deus, meu irmão, que você esteja no rebanho único. Permita a Deus, minha irmã, que no rebanho único esteja também você. E permita a Deus que igualmente no rebanho único do Cristo esteja eu, este que vos fala. É o que eu posso desejar do fundo do coração. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e por todo o sempre. E aquele fraternal abraço.